Tremanas está de volta na sua 5ª temporada e sejam todos muito bem-vindos e espero que todos nos acompanhem. Eu sou Patrícia Luciano. Eu sou a Priscila Furlan e a nossa convidada de hoje, mega esperada desde a primeira edição do Entre Manas. Ela é publicitária de formação pela ESPM, é especializada em comunicação corporativa pela Syracuse University, nos Estados Unidos. Atuou por mais de 15 anos no mercado financeiro, onde de alguma forma mística as nossas trajetórias, né, já estavam planejadas. São os planetas. Os planetas, né, para que os nossos caminhos se cruzassem. Ela passou por grandes bancos, grandes instituições financeiras, como o Itaú Unibanco, Credicar. Na área ainda de comunicação e marketing, ela impulsionou os resultados de muitas organizações do segmento de educação, do segmento de telefonia e, por último, do mercado farmacêutico, né? Ela é uma pessoa incrível, porque eu tenho uma admiração enorme com a criatividade que ela tem, com o protagonismo, com aquele olhar carinhoso e generoso sobre o outro. Hoje ela oferece soluções como consultora autônoma para o desenvolvimento de pessoas e dos negócios. Quem tá aqui com a gente hoje é a Lu Righetti. Bem-vinda, Lu. Ai, gente. E uma simpatia, gente. A Pri esqueceu de falar esse detalhe. Uma simpatia de pessoa. Eu só posso agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. É um prazer para mim estar aqui. Eu chego até a ficar com o coração quentinho. Assim. Que bom! Porque vocês são muito especiais, né? A parceria que eu tenho com a Priscila no meu dia a dia de trabalho, assim, é incrível. E estar aqui com você, Patrícia, também é, assim, obrigada, muito maravilhoso, que nem falam, né? Obrigada pelo convite, meninas. Estamos literalmente entre manas aqui, né? É isso mesmo. Lu, e a gente tem tanta coisa para saber, tanta coisa aí para você compartilhar. A primeira delas, né, falando mais sobre o seu momento de carreira, né, as suas escolhas profissionais do agora. Hoje você tem uma série de soluções que você oferece, né, em comunicação, em consultoria de carreira. O que você acha que foi crucial na sua vida para te trazer exatamente para esse lugar? São tantas emoções. Eu acho que quando eu começo a olhar a minha trajetória de carreira como um todo, porque é óbvio, né, para estar aqui, eu tive que construir um caminho, uma jornada e tal. Eu acho que tem elementos, assim, que fazem efetivamente com que eu esteja hoje nessa posição, né? Eu falei as minhas primeiras palavras, Pri, aos 9 meses de idade. Uau. Ai, meu Deus, que precoce. Super. Parece as tagarelas. Então, a minha mãe sempre fala que eu comecei a me manifestar muito cedo, né? Associado a isso, eu sempre tive um olhar muito cuidadoso para o outro, né? Então, tem uma outra história pitoresca, que eu levei meu irmão ao médico, eu tinha 7 anos de idade. Ele tinha 2 e eu 7. Então, esse olhar cuidadoso com o outro, né, para o outro, e esse meu desejo de comunicação foram construindo, desde muito cedo, uma jornada que me levou, sim, a estudar muitas línguas, né? Então, eu estudei inglês, francês, eu fazia cursos de alemão, de espanhol, eu tinha esse desejo da comunicação muito cedo manifestado, né? Depois eu fui estudar propaganda e marketing, me especializar em comunicação, mas isso não é assim uma coisa que foi, que me levou numa jornada linear. Né? Como eu estudei muitas línguas, como eu disse para vocês, a minha primeira atividade profissional relevante foi ao lado de um executivo de primeiríssimo calibre. Ai, a gente tem imagem. imagem. Pode mostrar? Pode mostrar. Vamos mostrar esse executivo aí com a Lu em 2 momentos completamente diferentes, né? E do qual me orgulho muito, né? Eu acho que lá em 1900 e Guaraná com rolha, ele me escolheu não só pela capacidade de falar outras línguas, a formação, que na época eu era muito menina e tal, mas eu acho que por conta dessa habilidade da comunicação, esse olhar para o cuidado com o outro, né, gente? Eu tenho o maior orgulho dessas fotos. Ai, que máximo! Olha que novinha do lado esquerdo.
E essa é muito recente, foi o ano passado, quando ele lançou o livro dele. Eu fui assistente do Henrique por 3 anos, né? E ele tinha 2 secretárias e eu, como assistente, na época, eu tinha que ler tudo antes dele ler. Eu fazia uma triagem daquilo que ele precisava ler ou não. E ele tinha milhões de atividades, assim, né? Ele era presidente do banco no Brasil, do Bank Boston. Ele era presidente da BBI, da Câmara Americana, da Febraban. Ele tinha cargos muito relevantes. Enormes. E era uma profusão de informação, e eu fazia essa triagem, eu fazia a gestão financeira das coisas dele. Então, se ele tinha R$500 no bolso, eu que tinha disponibilizado. Eu era responsável por falar com os empregados, eu chamava o alfaiate para fazer as camisas com monograma. Gente, eram umas atividades muito curiosas. Mas isso me desafiou a interagir muito precocemente com o C-Level da companhia. Eu era muito menina, eu tinha um chefe C-Level, interações com os C-Levels do banco como um todo. E muito rapidamente, ao longo desses 3 anos, eu também me falei, bom, eu estou aqui, eu preciso me capacitar mais, eu quero ser uma executiva do banco, né? Eu tinha esse desejo. E aí, fui estudar na SPM, e quando eu já estava para terminar minha pós-graduação, um dia eu virei para ele e falei, chefe, eu queria ser a Luciane Righetti. Daí ele falou, sei, fale-me mais sobre isso. Eu falei, porque todo mundo me reconhece como uma menina, até de um jeito... Era um jeito bacana, mas hoje, a depender de quem escuta, pode achar que é pejorativo, mas não é. As pessoas falavam, conversa lá com a menina do Henrique, ela resolve isso. E eu falava, eu não quero ser a menina do Henrique. Quero construir a minha própria identidade. Exato, eu quero ter minha própria marca pessoal, né? Eu quero ser a Luciane Righetti. Ele falou assim, muito bem, acho então que nós temos um desafio, porque você acaba de me dizer que não é mais aqui o seu lugar. Acho bom você dar seus pulos, né? E aí foi que eu comecei a minha carreira na área de marketing dentro do Bank Boston, na época, né? Então, eu, de assistente, mudei para gerente de produto, depois eu fui gerente de comunicação, e a vida deslanchou. Daí, fui mudando de empresa, de funções, né? Eu atuei nas mais diversas disciplinas do marketing, desde a comunicação, do trade marketing, do marketing no ponto de venda. Então, assim, a trajetória é muito diversificada, eu acho que, e muito ampliada e flexível. Sim. Para hoje ter o meu próprio negócio e atender aos executivos em transição de carreira, na orientação de carreira, foi imprescindível ter essa jornada corporativa. Com C-Levels, né? Com gente mais nova do que eu. Já tive líderes mais novos do que eu. O meu último líder no varejo farmacêutico é um executivo de muito sucesso e que acho que deve ter uns 15 anos menos do que eu. Né? E é muito legal isso. A realidade do trabalho é esse encontro de gerações, né? A gente falou algumas temporadas para trás, né? Que hoje você tem 4, 5 gerações coexistindo o que é no ambiente, super benéfico, né? Essa integração de gerações, as trocas, os aprendizados. Então, eu acho que eu só estou aqui hoje dada a flexibilidade aos aprendizados, às interações intensas e diversificadas, né? Eu sempre falo que eu tive uns 3 ou 4 C-Levels de liderança direta. Acho que o mais importante deles é o Henrique, né? Do qual eu me orgulho muito e com quem eu convivo até hoje. Tenho o maior orgulho de quando ele responde os meus WhatsApps. Sim. E eu tenho certeza que ele tem muito orgulho de você também, viu? E depois eu passei pelo Banco Fator, onde eu tive também um C-Level muito importante na minha liderança. Em outras empresas também. Mas é muito legal hoje quando a gente está num nível de interação que só essa trajetória favorece, eu acho, né? A segurança, a assertividade... Sim. A tranquilidade de recebê-los, né? É muito bacana. Ficou contente que hoje eu acho que a comunicação faz parte de toda essa trajetória, não só com projetos de comunicação, mas no dia a dia, né? Com projetos de comunicação, eu acho que engajar 25 mil funcionários não é para todo mundo, né? É um trabalho árduo. É um trabalho árduo, desafiador, né? E foi muito bacana, gente. A cadeira tá descendo.
Aí é só você levantar. Levantar, dar Tem uma uma ajustadinha na alavancagem, alavanca. Aí foi. Ela desceu, vocês repararam? Não. Eu tô sentindo que ela tá descendo. Aí, Agora aqui é foi assim, ó, é isso. tudo ao vivo, viu, gente? Os Quem programas. sabe, como diz Eu- o querido Fausto Silva, Quem sabe sabe faz ao vivo. Eu senti que eu tava me dando uma Meio, escorregadinha, daí eu falei, gente, será que sou eu? Não, às vezes é a cadeira. Essa sou eu. E é isso que a gente Exatamente. gosta. É isso, essa essa autenticidade. essa espontaneidade, É. autenticidade, é isso que a gente gosta. E que sempre foi uma marca pessoal minha, né? Essa autenticidade. Eu falava pro Henrique, chefe, tá torto, gravata. Olha, não, e assim, às vezes é visto até como ousadia. Nossa, que ousadia, né? Mas a Não. gente precisa disso, né? Eu acho que isso é uma marca mesmo. Eu olhando a Lu, eu lembro muito de Márcia Colombo, porque a Márcia Colombo, ela tem muito esse perfil, né, Uhum. de Ai, falar que assim, saudade da chefe, Márcia. tá torto, não é assim que você tem que sair. Não, e eu faço isso até hoje, sabe? Eu tenho um cliente, é curioso até. É um cliente, é um executivo relevante e tal. Eu estava acompanhando recentemente uma sessão de fotos dele. Um shooting de fotos profissionais, porque ele não tinha. E aí depois a gente fez umas pequenas gravações e tal. E ele se apresentando, eu falava, não, tá ruim. Não é isso que você tem que falar, é desse jeito. Não é isso, é desse jeito. Então é curioso, porque essa autenticidade, eu acho que de uma certa forma, energiza o interlocutor. Sim. Né? Porque com muito carinho, cuidado e tal, eu Sim. falo o que eu penso e a pessoa fala, não, acho que Faz sentido. faz sentido, deixa a pessoa à vontade e aí essas coisas acabam E o desenrolando. resultado fica diferente, né? Muito. Se você não é genuíno, autêntico, Exato. tem uma história que eu ouvi, acho que na última semana, que é incrível. Todo mundo conhece o Chico Buarque. Sim. Músico incrível e tal, e o Chico extremamente introspectivo. Né? Embora artista, introspectivo, e que se sentia muito desconfortável ao se apresentar no palco. Porque ele falava, gente, esse negócio do palco não é pra mim. Até que um dia, ele ganhou um figurinista que trouxe uma roupa para ele se apresentar. E a partir daquele figurino, ele falou, opa, peraí. Me encontrei. O figurino é como se tivesse levado ele para um outro patamar, e onde ele não precisasse tá em contato com aquela introspecção toda dele. E aí, a partir do figurino, no palco, ele se sentia mais confortável. Então, Imagem é uma coisa importante, né? exato. É o primeiro recado recado que a gente passa, né? Acho que é isso. As pessoas às vezes falam, a Luciane nossa, ela é muito expansiva, e eu sou mesmo, Descolada. né? Descolada, expansiva, extrovertida, tal. Mas as coisas assim, quando eu era assistente do Henrique, talvez, né, muito expansiva, autêntica, tal. Hoje a experiência me faz exercer essa autenticidade, essa expansividade, talvez de uma forma mais cuidadosa, Sim. mais querida, vamos dizer assim. É isso, meninas. Ah, que legal. Ô, Lu, e assim, como você já disse, você já passou por grandes empresas, já trabalhou com pessoas de alto nível, né? E você, mulher, ainda hoje, né? Hoje, a mulher ainda ela é vista ainda mais escondidinha aí no mundo corporativo, a gente ainda fala muito de a igualdade. Você acha que isso, em algum momento da sua vida, ser mulher e mãe, principalmente, a gente fala muito disso aqui, de maternidade, ser uma pessoa de marketing, de comunicação, de estar sempre em altos níveis, você acha que isso impactou em algum momento negativamente sua vida? Não foi só uma vez. Foram vários. É um combo. É um combo. Se a gente for numerar, vamos ficar aqui até amanhã. Mais ou menos, né? E a gente observa isso muito no mercado. Eu escuto isso muito das minhas clientes também, a preocupação que elas têm com relação a isso. Eu acho que atualmente o mercado está muito melhor, né? Muito mais preocupado e um pouco melhor preparado para lidar com executivas, mães e tal. E a gente vê isso, né? Quando a gente observa executivas no LinkedIn se apresentando como mães, fui promovida
Na licença. tal, eu fico contente, mas dá para contar um caso em 1 milhão, eu acho. É a exceção ainda, né? Eu acho que, infelizmente, ainda é a exceção. Embora hajam muitos movimentos em prol disso, né? Assim, do protagonismo feminino no mercado corporativo. Mas, olhando a minha história, eu tive 2 casos, assim, muito desagradáveis de serem vivenciados, né? Fazia parte do meu propósito pessoal a maternidade. Eu não seria uma pessoa completa se eu não fosse mãe. Idem. Né? Eu tô quase... eu li o livro da Amatrecência. Você gostou? Não, incrível. E eu me identifico muito com ele. Né? E sempre fez parte do meu propósito pessoal. E o Pedro e o Rodrigo, os meus... tudo que eu mais amo na vida. Ai, a gente pode mostrar os meninos. É o maior orgulho que eu tenho, né? Ai, que coisa linda. Ai, que lindo. O Pedro é o da direita, o Rodrigo da esquerda. O Pedro hoje já tem 19 anos, é estudante de direito, né? O Rodrigo está no primeiro ano do ensino médio. Eu acompanhei o processo do vestibular, né, Lu? Que felicidade. Super, super feliz. Uns queridos, assim, tudo que eu mais amo na vida. Eles são lindos. Mas há 20 anos atrás, né, o Pedro fez 19, agora em abril. Então, há 19 anos atrás, eu tinha uma posição de executiva de marketing de um grande banco. E fui desligada na licença maternidade. Gente, é um absurdo isso, né? Na sala da minha casa, viu, Patrícia? Não, e é incrível como as histórias se repetem, né? Muito, né? A Pri também passou por isso, muito. né? De uma forma até um pouco mais ostensiva, né? Mas eu me lembro bem que o Pedro, eu estava em casa há 15 dias, ele tinha 15 dias. Amamentando, e eu tenho com o telefone aqui. Aquela revolução hormonal dentro de você e uma notícia dessas, né? Não, na época o presidente do banco, que era o meu líder, né, me ligou e... eu vou aí visitar o Pedro. Já dá um medinho, né? Já dá um... Como assim, né? Visitar o Pedro. E aí serviu café na sala da minha casa e tal, e ele foi para me desligar, assim. Gente, que absurdo. Né, eles cumpriram com o protocolo regulamentar, né, da legislação, me mantiveram na folha pelo período da licença, me pagaram os bônus correspondentes, mas isso não se trata de dinheiro. Exatamente. Né? Então, eu falei, gente, como assim, né? Eu acho, Lu, que não existe indenização emocional para uma coisa dessas, né? É louco isso. Eu me dediquei muito, eu já fui uma mãe mais madura, porque eu me casei também mais madura, porque eu me dediquei muito à construção da minha carreira, né? Que era uma coisa que eu queria muito. Cheguei a ter uma posição diferenciada e tudo mais. Então, eu me casei mais tarde, mas ao casar-me, eu sabia que eu queria logo exercer, né, a maternidade. E aí, assim, ser desligada aos 15 dias do Pedro foi, assim, um choque. chato, né? Parece que as organizações, né, elas acabam colocando a gente sempre naquela coisa, você não tem escolha, ou você é mãe, ou você é executiva profissional. E não tem nada a ver. Mentira! É claro, eu acho até a gente, hoje, né, eu observo que eu acho que a maternidade é um elemento imprescindível para você, porque nós mulheres somos multidisciplinares de forma geral, né? Então eu acho que a maternidade aguça ainda mais o olhar para o outro, o cuidado, a gestão do tempo. Né? Porque o tempo é tempo de qualidade, tanto na maternidade quanto no trabalho. O dobro das coisas na metade do tempo. Exato. Eu até uma vez escrevi sobre isso, né? Que a organização, muitas vezes, ela confunde a disponibilidade com a produtividade. Te torna um pouco menos disponível? Te torna, né? Eu era aquela pessoa que chegava no banco 7 horas da manhã e saía 8 horas da noite. A partir da maternidade muda. Isso muda. Eu tinha menos disponibilidade. Mas a produtividade não cai. Não, pelo contrário. Então, eu acredito, assim, como mulher e como mãe, que a gente acaba se tornando mais produtiva depois da maternidade. Sim. É o que a Pri falou. A nossa disponibilidade não é mais a mesma. Talvez não posso mais fazer aquela viagem a trabalho para me ausentar 5 dias. Sim. Não vou mais entrar às 8 e sair às 21. Mas a produtividade
Você aprende é, naturalmente a fazer mais com menos. Sim. Eu acho que isso mexeu muito comigo. Eu tenho clientes jovens, né, executivas, com filhos pequenos, que passou uma semana na Colômbia, né? Como é que ela se organizou para isso? Né? E eu também teria me organizado para fazer a gestão da crise pela qual o banco passava naquela oportunidade. Foi desagradável, né? E aí, não bastasse ter passado por isso, eu tive um segundo episódio logo na sequência. Aí eu falei, já que me demitiram, então eu vou me dedicar ao meu principal projeto pessoal e daqui a um tempo eu volto. Quando o Pedro completou 1 ano, eu quis voltar para o mercado de trabalho e aí estava participando de um processo seletivo para uma superintendência de marketing, numa grande player de mercado também do mercado financeiro, que era da onde eu estava navegando naquela oportunidade. E aí foram 2 oportunidades. Na primeira, o Headhunter me retornou e me deu o seguinte feedback: Luciane, o CEO amou o seu perfil. Só que você tem um filho de 1 ano e você vai ter outro filho em breve e ele não quer isso. Ai, gente, que horror, né? Absurdo, É um controle de natalidade, né, da vida alheia. Eu acho, hoje seria impagável um feedback desse de um headhunter para um executivo participando de um processo seletivo. Quer dizer, eu caí, não foi por conta das minhas competências, minhas habilidades, minha trajetória, é porque eu tenho filho. Você tem um filho. Nossa, gente. E porque eu quero ter outro. Né? Isso jamais seria dito. Exato. Teria um feedback Pode desse. ser velado. Pode ser nos bastidores, né? Mas não declarado pelo headhunter. Foi declarado, né? Bom, aí passado 3 meses, o mesmo headhunter me chama e fala: Luciane, aquele CEO não para de pensar em você. Ele não quer te oferecer uma posição X, quer te oferecer uma posição Y, no mesmo nível hierárquico, mas com outro desafio. Falei, é mesmo? Só que tem uma condição. Eu tenho até medo de falar assim, continua. Prossiga. A condição era, pessoal, eu não ter um outro filho em 2 anos. A condição era, eu te pago uma laqueadura, você não engravida mais e você vira quase, profissional, né? Aqui. Gente. E eu te dou a vaga. Não é? É bizarro isso. Ouvir isso. Então, assim, hoje eu acho que você falou bem, Pri. Eu acho que hoje, dado o cenário, eu acho que as empresas estão mais conscientes, eu acho que tem movimentos femininos em direção à conquista do protagonismo, da maternidade, né? Eu acho que essas coisas precisam ganhar espaço no mercado, né? Mas quando eu olho para minha história e vejo esses são 3 episódios, na verdade, né? O primeiro foi você demitida na sala da minha casa, a segunda é ele não te quer porque você vai ter um filho, outro filho, e o terceiro, ainda pior, eu te contrato se você se comprometer a não ter outro filho. Ah, gente, para. Por favor, né? Loucura. É um absurdo, né? Então, eu falei, tá certo, e mas, o Pedro e o Rodrigo estão aqui, eu tenho histórias para contar, né? E eu acho que isso também enriquece o meu repertório quando eu recebo as minhas clientes que foram mães, que têm filhos pequenos, que estão em curvas ascendentes de carreira. Eu acho que essas experiências todas compõem o acolhimento, né? E acho que a validação, né? Eu acho que essa imagem, esse carinho, esse amor é muito mais importante do que estar sentada lá num exco, numa reunião de diretoria. Eu falo isso. Para mim, a maior validação da vida é ver o Fabinho olhando para mim e falando: te amo, mamãe, te amo. Isso vale muito mais do que um crachá. Né? Muito. Eu acho que sim, porque é eterno. Né? Esse é uma relação de confiança e um amor eterno, indissolúvel, né? Mas a carreira corporativa, que também estava na minha top 10, né? Porque a vida é um sistema. Exato, A vida é um sistema, não é só o filho, a família, ou só o exato, trabalho. Né? É aquela coisa do multidisciplinar.
o mercado não pode fazer isso hoje com as mulheres, eu acho, né? Eu faço parte de um grupo de executivas, de 2 grupos de executivas, assim, né? Um segmento exclusivo de mulheres executivas do varejo, né? E um outro grupo um pouco mais diversificado de executivas e tudo mais. E eu vejo discussões nos grupos a respeito disso, nos encontros que são promovidos presencialmente, palestras, depoimentos, sobre isso. Talvez não de forma tão latente como foi a minha experiência, mas sim, ainda é uma questão. Né? Recentemente, numa das feiras de FLV, voltadas para o mercado de FLV, frutas, legumes e verduras, né? Teve um stand voltado para as mães. O Instituto Mulheres do Varejo, do qual faço parte, né? Eles montaram um stand e eram voltado para mães, assim. Então, eu achei isso super legal. Isso é uma iniciativa bacana de levar para dentro de uma feira do mercado, né? Um ambiente acolhedor para as mães, né? Eu acho que, então, são iniciativas como essa que vão ganhando destaque no mercado. Vão dando sinais para o mercado. Mas eu ainda ouço de algumas clientes o politicamente correto, que nem sempre é vivido, vamos dizer assim. Né? Gente, Lu, que máximo, que delícia ter você aqui com a gente. Se você tá curtindo toda a experiência da Lu, toda essa simpatia, fique com a gente, porque a gente volta quarta-feira, às 12h30. Nos vemos lá. Até mais!